Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus Cristo, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado a todos que já se inscreveram no meu canal, muito obrigado àqueles que já deixaram o seu joinha. Gente, se você tem perguntas, se você tem dúvida, mande sua pergunta nos comentários do vídeo. Não fique com dúvida, estamos aqui para crescer juntos, estamos aqui para estudar a palavra de Deus juntos. E é um momento em que você e eu podemos interagir. Mande sua pergunta e eu vou ter o prazer de estudar a Bíblia e tirar suas dúvidas e responder as suas questões para que você também cresça espiritualmente, tá bom? Cante. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Vamos orar primeiro, né? Vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador e nosso Redentor, a nossa gratidão a Ti, Pai, pelo Teu cuidado conosco, por Tuas bênçãos, por Tua misericórdia, por Tua graça maravilhosa e por Jesus Cristo ter vindo morrer por cada um de nós. Obrigado, meu Pai, porque a mensagem do juízo é uma mensagem de salvação.
é uma mensagem de purificação, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de transformação da nossa vida. Mas nesse dia, Senhor, também nessa hora eu quero te pedir uma bênção especial por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão hospitalizadas. Meu Deus, estende a tua mão sobre o nosso país, sobre os lares, sobre as famílias, sobre as pessoas, para curá-las dessas enfermidades. Seja ela qual for, seja Covid, seja câncer, seja qualquer outra enfermidade, o Senhor sabe o que está afligindo teus filhos e filhas. Pai, cura o teu povo. Cura cada um de nós, faz um milagre em nossa vida. E nessa hora, Senhor, agora fala conosco através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas amigas, esse tema do juízo é um tema interessante. Por quê? Porque é um tema que vocês já viram desde o Juízo de Deus, parte 1, e Juízo de Deus, parte 2, Juízo de Deus, parte 3, né? Que o juízo está atrelado à cruz, está atrelado ao projeto da salvação. O ser humano pecou, é verdade, e Deus lá no livro de Gênesis já prometeu ao ser humano um resgate. Prometeu ao ser humano a vitória sobre o pecado. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu quero começar minha mensagem hoje aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está se dirigindo diretamente a Satanás, prefigurado na serpente. Adão e Eva haviam transgredido o mandamento de Deus, quebrado a aliança, de acordo com Oséias capítulo 6, versículo 13. Eles quebraram a aliança com Deus. E Deus está dizendo aqui que o remédio de Deus para esse problema estava pronto. Deus diz: eu porei inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Mulher aqui já não representando Eva, mas a igreja de Deus. E o descendente da mulher aqui, contra a descendência da serpente, os filhos das trevas contra os filhos da luz, os filhos de Deus seriam os vencedores. Por quê? Porque no versículo 15 Deus diz que a serpente, a mulher pisaria na cabeça da serpente. A mulher é a igreja de Deus. A igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé em Jesus Cristo, ela permaneceria fiel aos mandamentos e a serpente seria destruída porque a mulher pisaria a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, desculpe, né? Haveria guerra entre a serpente e a mulher. Mas quem pisa a cabeça da serpente é o descendente da mulher. E o descendente aqui está com letra maiúscula, se referindo diretamente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o descendente da mulher, a semente da salvação que viria no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que no tempo certo Deus enviaria seu filho, nascido sob a lei, para fazer expiação. Lembra da mensagem lá, o sábado e a santificação? Se você não assistiu ainda, assista, tá? Porque é uma mensagem poderosa. Mas Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Meus amigos, a lei nunca foi abolida, a lei nunca passou, a lei é a verdade, o mandamento é santo, a lei é santa, justa e boa. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus está dizendo que o descendente da mulher
viria para esmagar a cabeça da serpente. De fato, a serpente iria machucar o calcanhar do descendente. Jesus Cristo foi para a cruz. Ele foi humilhado, cuspido, rejeitado, açoitado, envergonhado diante do universo, como um pecador, morrendo no lugar de Barrabás, no lugar de Dimas. E quem leu a meditação de hoje, a meditação diária de hoje, diz que o segundo homem lá da cruz era Gestas. Eu falei que era Josué. Eu gosto de chamar ele de Josué, porque Josué tem um significado bíblico. Josué é uma referência direta ao Messias. Josué, o libertador lá do povo, aquele que introduziu o povo na terra prometida. Mas os livros apócrifos diz que o segundo homem da cruz era Gestas. Então você escolhe, eu prefiro ficar com Josué, tá bom? Mas como são livros apócrifos, não livros inspirados por Deus, tá certo? Então se você quiser, a partir de hoje, dizer que o segundo homem era Gestas, porque na mensagem do juízo, na mensagem 3 do juízo, eu disse que você tinha que escolher um lado. O lado de Gestas, ou Josué, ou o lado de Dimas. Tá certo? Jesus Cristo estava ali para redimir. Mas Gestas ou Josué rejeitou a salvação. Rejeitou o convite da graça. Rejeitou a misericórdia de Deus. E já não resta misericórdia nem graça para aqueles que pisam a lei de Deus e rejeitam a graça do Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37. Tá? Então Gálatas diz que Jesus Cristo veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí nós vamos então para Apocalipse capítulo 14, para a gente dar continuidade à questão do juízo de Deus, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz... versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Meus amigos, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma reflexãozinha, só uma leitura, tá? Eu não vou fazer uma mensagem no Salmo 89, mas eu quero fazer uma leitura para a gente voltar para nossa mensagem e fazer a explicação aí da questão de Atos, capítulo 17, verso 29 a 31. Mas veja, só para a gente contextualizar a mensagem do juízo, desde o juízo de Deus parte 2, o juízo de Deus parte 3. Leia comigo Salmo 89, versículos 13 até o 18. Está escrito assim, ó: o braço do Senhor é armado de poder, e forte é a sua mão, elevada é a sua destra. Justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Versículo 15, né? Versículo 14. Graça e verdade o precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e anda na luz do Senhor, na luz da sua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Veja, o povo de Deus anda na luz, e na luz eles encontram júbilo e exaltação e louvor. Verso 17: porquanto tu és a glória da sua força, e por teu favor se avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel
o nosso rei. Juízo 1 diz que eu vou ser salvo no juízo. Juízo do versículo 13 de Salmo, se eu escolher Deus como meu rei. Temer a Deus aqui, veja que o contexto de temer a Deus aqui está muito bem explicado. Justiça, misericórdia, alegria, santificação, adoração, entrega e escolha. Eu escolhi Deus como meu rei. Então eu não tenho medo do juízo. De jeito nenhum. E como a gente viu lá em João capítulo 3, versículo 16 a 20, vamos ler de novo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aqui Gênesis 3,15. O Filho veio para pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio para julgar as ações de Deus e as ações de Satanás. Lucas capítulo 22, versículo 27, diz que quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, chegou a hora e o poder das trevas. Era a hora e o poder das trevas. Era a hora e o poder de... Deus estava manifestando a sua glória. E o poder das trevas estava sendo destruído pela luz da verdade. Lembra do juízo 1, o juízo de Deus? O vídeo, o juízo de Deus. Os filhos de Deus andam na luz. Então a morte de Jesus Cristo espanca as trevas e traz à baila a luz, a verdade sobre Deus. A verdade de que Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é verdadeiro em todos os seus caminhos. Eu li para vocês em Apocalipse capítulo 15, versículo 4. E aí, o versículo 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eu convido você a ler o versículo 31 do capítulo 3 de João. 31 não, aliás, verso 36, desculpe, tá? Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Vai ser julgado? Vai. Mas não vai ser condenado. Vai ser absolvido e vai ter a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, vejam, o juízo de Deus é este, que o Filho de Deus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqui está dizendo no versículo 36 de João, capítulo 3, está dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, aqueles que se rebelam contra o Filho, contra a palavra de Deus, a luz, não verá a vida, mas sobre ele permanece a condenação, ou a ira de Deus. Agora, o tema do juízo hoje é: quando nós seremos julgados? E eu falei lá no sábado, no tema, o sábado e a salvação, o sábado, dia de salvação, que o juízo de Deus começou em 1844. Tá certo? Então vamos ler Atos dos Apóstolos primeiro, né? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 até o 31. Né? Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou pedras trabalhadas pela imaginação do homem. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância,
mas convida todos os homens, notifica todos os homens em toda parte para que se arrependam. E eu disse que Satanás está condenado desde a cruz, por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele pediu a Jesus Cristo para descer da cruz. Porquanto ele estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então eu disse que o juízo de Deus está centralizado na cruz, por 3 motivos. Primeiro, porque a cruz justifica a Deus em todas as suas ações e juízos. Quando você vê no Velho Testamento cidades sendo destruídas, pessoas sendo condenadas à morte, e eu ainda vou falar sobre uma delas que transgrediu o sábado e Deus mandou apedrejar. Por que Deus mandou apedrejar um homem que estava pegando gravetos no sábado? Ou lenha no sábado? Então, por que Deus mandou destruir os amalequitas? Por que Deus mandou destruir os cananitas? Por que Deus mandou fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra? Então, a cruz justifica a Deus em todas as suas ações. Leia Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Segundo, a cruz condena Satanás para sempre, porque ele nunca se arrependeu e nele nunca se achou uma verdade. João capítulo 8, versículo 44 diz que nele não se achou nenhuma verdade, mas só mentira. E ele nunca se arrependeu dessas mentiras. E mesmo na cruz, ele pediu a Deus, a Jesus Cristo, para descer da cruz, a fim de que o plano da salvação fosse obstruído, destruído e o pecador derrotado para sempre. Ou seja, ele reclamou a gente na cruz como propriedade dele. E Jesus Cristo não desceu da cruz. Ao contrário, quando a turba zombeteira começou a pedir a Jesus Cristo também para descer da cruz, que era a voz de Satanás instigando aquela turba maldita, Jesus Cristo disse para o Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Leia lá em Lucas capítulo 23, você vai ver que Jesus Cristo pede misericórdia a Deus pelo pecador. Então a cruz também é pelo pecador. Então o juízo de Deus está centralizado na cruz, por quê? Porque a cruz justifica Deus, condena Satanás e absolve ou condena o pecador. A cruz de Jesus Cristo absolve ou condena o pecador. Mas Deus, como eu disse anteriormente, Deus é um Deus de ordem. E Deus é um Deus de planejamento. É um Deus de agenda. E a agenda de Deus segue um cronograma fiel. Então, Atos dos Apóstolos diz, e Apocalipse 14, 8 diz que Deus tem um dia de juízo. E eu expliquei lá na mensagem do sábado, veja aqui, ó, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. Quem é o varão? O descendente da mulher, que pisa a cabeça da serpente e que morre pelo pecador. A morte de Cristo foi para justificar os atos de Deus, as ações de Deus, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, e para condenar Satanás e a mentira, para salvar ou condenar o pecador. Então a cruz, o ano 31 foi o dia do juízo de Deus. O julgamento de Deus. Quando Jesus Cristo, pendurado na cruz, diz: está consumado. Ali Satanás é derrotado para sempre e a verdade de Deus prevalece para todo sempre. A verdade de Deus prevalece para sempre. Aqui é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Está escrito. João 17, 17 está escrito:
santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo deixou claro que a Bíblia é a verdade. Que Deus é a verdade. Que o Espírito Santo é a verdade. Que a lei é a verdade. Salmo 119 diz que todos os mandamentos de Deus são verdade. Inclusive o sábado. Então o juízo de Deus está centralizado na cruz para salvar ou condenar o pecador. Você vai ser salvo se aceitar a cruz como o ponto de resgate. Gálatas 4:4. Jesus Cristo veio resgatar os que estavam debaixo da lei, condenados pela transgressão da lei. Porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Então o juízo de Deus é para justificar a Deus e sua lei. E para salvar e redimir o pecador. Agora, como eu expliquei lá no vídeo, o sábado e a santificação, lá em Levítico capítulo 16, Deus tinha um dia de purificação do povo lá no Velho Testamento. O povo confessava seus pecados durante um ano, né? Do dia 18 do mês de Abib, do mês 7º, né? Até o dia 10 do ano seguinte, do 7º mês do ano seguinte, o povo confessava seus pecados sobre um cordeirinho na porta do templo. O cordeiro era queimado no altar. E ali, através daquele cordeiro, o pecado era confessado na cabeça do cordeiro e o pecado era levado para dentro do santuário. E um dia no ano, né, o dia 10 do sétimo mês, o sacerdote fazia a expiação dos pecados confessados e colocados no templo. Deus estava no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, purificando o santuário, purificando a tenda da congregação, o sacerdócio, o altar e o povo, através do sacrifício do bode expiatório. O bode expiatório que é Jesus Cristo. E por isso Apocalipse 14 fala que chegou o dia do juízo de Deus. Esse dia do juízo de Deus é um dia histórico, um dia teológico. Tá? Na teologia, no cronograma de Deus, chegou o dia do juízo. E esse dia começou em 1844. E lembre-se que o juízo não é para condenação ainda. E é para condenação. Ou seja, em 1844, Deus começou a julgar toda a humanidade, desde Adão até o último homem vivo sobre a terra. E esse juízo, ele revela 3 coisas. Esse juízo histórico de Deus, esse sábado de juízo, esse sábado teológico do juízo de Deus, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Nós estamos vivendo então o sábado do juízo, o sábado da expiação, o sábado da purificação. E eu terminei o vídeo 2 dizendo que Deus está purificando um povo para si. O juízo é para purificar o povo. Você lê Zacarias capítulo 13, diz que o juízo de Deus é colocar o povo na fornalha do sofrimento, da santificação. Então o juízo de Deus, o dia do juízo de Deus começou em 1844.
E eu falei que é para 3 coisas. Primeiro, na história do povo de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, durante esses 6.000 anos, Deus está dizendo para todo o universo, no julgamento, Deus tem testemunhas. Mateus capítulo 24, Deus fala que os anjos são as testemunhas. Tá certo? O próprio livro do Apocalipse apresenta os anjos como testemunha, mas tem os anciãos. Quem são os anciãos? Os anciãos, na verdade, são pessoas que, quando Jesus Cristo morreu, quando ele deu o brado, está consumado, essas pessoas ressuscitaram. Leia lá em Mateus capítulo 27, fala de uma ressurreição especial. Paulo explica essa ressurreição especial como as primícias. Lá em Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Jesus Cristo é a primícia, o primeiro da ressurreição? Não. Não porque o corpo de Eliseu ressuscitou um homem no Velho Testamento. O próprio Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Elias ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Ou da viúva lá de Sarepta, da viúva de Sarepta. Tá? Então, Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? E da menina, da filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, mas no sentido de que ele é o primeiro da ressurreição, no sentido de que a sua ressurreição garante a vitória sobre a morte de todo aquele que acredita nele. Então, todos os que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna, ainda que morra. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz que todos ressuscitarão, os justos para a vida eterna e os ímpios para a morte eterna. Então, no juízo de Deus, Deus está vindicando diante do universo e diante das testemunhas aqueles que lhe obedeceram à palavra. O juízo de Deus é para ver quem foi obediente à palavra. E você lembra dos 3 livros que eu expliquei lá no Juízo? Juízo 2. O vídeo Juízo de Deus, parte 2. Né? Então nós temos 3 livros. Eu falei que são 4. Né? Apocalipse apresenta o livro da morte. Mas os teólogos e estudiosos da Bíblia preferem dizer que são 3. Que é o livro da vida, o livro dos pecados, que é o mesmo livro da morte, segundo eles, e o livro da memória. Então, Deus está avaliando a sua vida, a minha vida, nesses 3 livros. Renivaldo cometeu uma mentira. E aí, Deus vai olhar o livro do pecado, que eu cometi a mentira. Mentira é do diabo. Mentiroso não vai para o céu. Mentiroso filho, se torna filho de Satanás. Não é? Então, eu justifiquei a Satanás quando eu menti. Lembra do vídeo O Juiz de Deus, parte 3? Quando eu escolho o mal, quando eu escolho o errado, eu justifico o mal, eu justifico a Satanás. Aí tudo bem, eu cometi aquele pecado. Mas eu disse no vídeo 1, no vídeo O Juízo de Deus, que todos os pecados de Renivaldo estão perdoados. O Deus garantiu o perdão para todos os pecados de Renivaldo desde o Éden, ou desde que eu nasci, até o dia que eu vou morrer. Desde que no livro das memórias conste que Renivaldo se arrependeu, que Renivaldo confessou e que Renivaldo abandonou o pecado. Então, o juízo de Deus, que começou em 1844, avalia a vida de Renivaldo e de todos os seres humanos que viveu desde Adão até o último sobrevivente nessa terra, até o último vivente nessa terra. Deus vai julgar os 3 livros dizendo o seguinte: primeiro, ele colocou seu nome no livro da vida, para garantir que você tenha a oportunidade de ser salvo. Para garantir que ele destinou você para a vida eterna. Para tirar do universo a ideia de predestinação. Ninguém foi predestinado para a morte, como diz aí alguns
alguns teólogos que Deus predestinou uns para a morte e outros para a vida. Nada disso. Como alguns dizem que a lei de Deus foi abolida e que todo mundo será salvo no final. Nada disso. Ninguém vai ser salvo de qualquer jeito, ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Só vai para o céu quem quiser ir para lá. E eu disse no vídeo 3 que a escolha é sua, não é de Deus. Eu tenho que escolher ser salvo ou ser condenado. Deus prontificou a salvação e o perdão para todos. Então os livros estão aí para justificar a Deus nas suas ações de condenar o pecador ou salvar o pecador. Os livros são para que Deus mostre ao universo quando ele queimar pecadores no final, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que Deus vai queimar os pecadores e o número deles será como a areia do mar. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, né? Que o número deles será como a areia do mar. Meu Deus, tenha misericórdia. Por que Deus vai queimar pecadores? Por que Deus destruiu Sodoma? Por que Deus mandou apedrejar o pecador que transgrediu o sábado? Porque a lei é santa, justa e boa. E Deus é justo e verdadeiro em todas as suas ações. Então os livros estão aí. E o dia do juízo é para que Deus mostre ao universo quem obedeceu e desobedeceu e se arrependeu, se converteu e confessou o pecado, e quem não fez isso. E por que a cruz entra aí, Renivaldo? Porque o sangue vertido na cruz é o sacrifício feito do dia da expiação para purificar o povo dos seus pecados. Então a morte de Jesus Cristo é o sumo sacerdote que entra no santuário celestial para fazer intercessão e purificação, primeiro do santuário, da tenda da congregação, do altar, do sacerdócio e do povo. Ele é o sacerdote perfeito, que não faz sacrifício por si, mas Hebreus capítulo 9 diz que ele faz sacrifício por nós uma vez só. Ele entrou no santuário para fazer expiação uma vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, o juízo de Deus é para que Deus mostre ao universo que a lei é santa, justa e boa, e que Deus na terra teve de ser pecador. Ele viveu uma vida de santificação e obediência. Segunda coisa do juízo, que começou em 1844. O juízo mostra uma separação clara entre o povo de Deus e os filhos do mal. Lembra do juízo 2, quando eu li lá, Gênesis capítulo 6, o juízo de Deus vai fazer separação entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem a Deus. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Gênesis capítulo 6, vendo, pois, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais se agradaram. E aí no versículo 5 diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do coração humano. Então o juízo é para fazer separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então o juízo de Deus é para ver nos livros, quem é de Deus e quem não é. E terceiro, meus amigos, o juízo de Deus é para abrir as portas do céu para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Veja lá, Isaías capítulo 26, versículo 12. O juízo de Deus vai abrir as portas para entrar a nação justa que observa a verdade.
versículo 2. Isaías capítulo 26, versículo 2. Naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Temos numa cidade forte, Deus se pôs como salvação deles e como muro protetor. E dirá, abri as portas para que entre nela a nação justa que guarda a verdade ou a fidelidade. O juízo é para que o universo entenda por que Deus salva pecador e por que Deus condena pecador. O juízo é para mostrar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Muita gente diz, todo mundo é filho de Deus. De fato, pela criação e até pela escolha de Deus, Deus escolheu você para a salvação, então você é filho de Deus. Mas no final, Jesus quis dizer assim, os filhos de Deus obedecem e andam na luz. Os filhos do mal andam nas trevas. Lembra de João capítulo 3, verso 19? Os filhos das trevas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam arguídas pela luz. Não sejam julgadas pela luz. Não seja condenada pela luz. Então, João aqui mostra quem é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Diz... João 1, 12. Está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o juízo que começou em 1844, além de mostrar a diferença entre a verdade e a mentira, Deus é o Deus da verdade, Satanás é o Deus da mentira, mostra quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Os filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. Os filhos de Satanás obedecem às palavras do diabo. Ou seja, obedecem à mentira. Lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Todos os que vão ser condenados no juízo de Deus é porque não deram crédito à verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Veja aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Está escrito. Vejam. Ora, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério do pecado já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e milagres de mentira, e com engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então os filhos da ira, os filhos da mentira de Tessalonicenses e de Efésios capítulo 4, que fala dos filhos da ira. Então Deus faz separação. No juízo, os livros é para fazer separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que são pecadores, arrependidos, transformados pelo sangue e a misericórdia de Jesus Cristo, são filhos de Deus. E Deus finalmente vai dizer para o universo: estes aqui são dignos de habitar comigo. Apocalipse capítulo 3. São dignos de habitar na presença de Deus, porque foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. A cruz é o centro do juízo, por quê? Porque na cruz Jesus Cristo garantiu salvação para todo aquele que nele crê. Por que Dimas vai se salvar, embora fosse um pecador consciente, impenitente, e estava sendo condenado pelos seus pecados? E por que Gestas ou Josué vai ser condenado?
Porque um disse para Jesus Cristo: Tu és rei. Tu és rei e eu quero morar no teu reino. Leia lá, Lucas. Ele disse: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reino significa que ele era príncipe, ele era o governador, ele era o rei desse reino. Lembra-te de mim, então eu quero morar no teu reino. Ele escolheu na cruz, mesmo pendurado na cruz, morrendo, ele disse: Deus, eu quero morar no teu reino. Gestas, ou Josué, disse: Desça da cruz, salve-se a si mesmo e a nós também. Gestas, ou Josué, estava dizendo para Jesus Cristo: é inútil morrer pelo pecador. Eles não se arrependem, eles não mudam, o coração deles é mau continuamente. Então os juízos de Deus mostram quem é de Deus, quem segue a verdade, quem segue a mentira, quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. E finalmente, as portas do céu, do paraíso que Adão e Eva perdeu pela desobediência, vai se abrir de novo para receber os filhos de Deus, arrependidos, lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. Onde você vai estar? E veja, a escolha sempre é do ser humano. Tá? A escolha sempre vai ser sua e vai ser minha. Deus não escolheu você para se perder. Deus não destinou você para a morte eterna. Deus destinou você para a salvação. Tito capítulo 2, versículo 11. Deus escolheu você para ser salvo. Todo ser humano. Em Timóteo, Paulo diz que Deus quer salvar os pecadores, todos os pecadores. Deus quer salvar todos os pecadores. Os livros do juízo, abertos a partir de 1844, Deus está fazendo uma revisão nesses livros para ver quem aceita a verdade, quem anda na verdade, quem anda na luz e quem anda nas trevas. Quem é filho, quem não é filho. E Deus separa os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, a partir do verso 35. Deus separa o bode das ovelhas. As ovelhas, ele diz: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas os bodes, aqueles que tiverem à sua esquerda, Deus dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus não é injusto, meus amigos. Muita gente vê Deus como um carrasco, como alguém só disposto a condenar, disposto a punir, disposto a destruir. Não. Deus é o Deus do livre-arbítrio. É o Deus que escolheu você para a vida eterna, que deu a você o direito de ter o seu nome no livro da vida. Mas você vai ser queimado, você vai ser destruído se o seu nome for tirado do livro da vida. Pela desobediência. Pela escolha de não ser filho de Deus. Que quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem se rebela contra o Filho e contra a sua palavra, está condenado. De que lado você vai estar? O juízo de Deus é para a tua salvação. Mas você precisa escolher. Deus está julgando você pelos livros? Lógico, Ele está avaliando os livros. Porque é um Deus justo, que faz tudo com fidelidade, com equidade, retidão. Deus é um Deus reto e que age com retidão. Deus não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. 6 é 6, meia dúzia é meia dúzia. É assim que Deus é. E no final, Ele vai ter um grupo de pessoas no céu. Porque esse grupo de pessoas escolheu a verdade, escolheu Jesus Cristo como seu Salvador e seu advogado, seu intercessor no reino celestial.
E como Dimas dirão, este é o meu Deus a quem eu estava esperando. Isaías capítulo 25, versículo 9. Mas terá um grupo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que dirá, na vinda do rei, Dimas disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas quando Deus vier no seu reino e Dimas e os salvos estiverem subindo para o céu, os ímpios, junto com Gestas ou Josué, dirá, pedras, montanhas, caiam sobre minha cabeça e esconda-me daquele que vem assentado no trono. Esconda-me da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia dele. E quem é que poderá ficar de pé? Mas o ímpio sabe, porque ele vai ver um grupo de pessoas sendo levada para o céu, não arrebatada. Deus me livre, por favor. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Isso é mentira. Tá? Você vai para o céu quando você morre, ou quando Jesus Cristo vier secretamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que Jesus vem com as nuvens dos céus e vem com todos os anjos, com todas as testemunhas. Enoque, que foi levado para o céu, Elias, que foi trasladado para o céu, Moisés, que foi ressuscitado e levado para o céu, os salvos que foram ressuscitados na morte de Jesus Cristo, virão como testemunhas daqueles que crerem em Jesus Cristo e serão levados para o céu. E essas testemunhas dirão para o universo, nós somos testemunhas de que eles foram fiéis à palavra de Deus e não amaram a vida nem em face da própria morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Foram fiéis até o final. Apocalipse capítulo 14, verso 1 a 3, diz que Deus está selando um povo que observa a verdade e que não se acha mentira na sua boca. Deus quer salvar você. No grupo de Dimas estarão os felizes que olharão para o céu e dirão, este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E ouvirão dos lábios de Jesus Cristo, vinde benditos de meu Pai, entre na posse do reino. No grupo de Gestas, que eu chamo de Josué, estará o grupo daqueles que dirão aos montes e rochedos, cai sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono. De que lado você vai estar? O juízo de Deus não é para condenação, o juízo de Deus é para salvação. Mas vai condenar todo aquele que rejeitar o plano de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Deus planejou salvar todo ser humano que pecou, quando ele ofereceu Jesus Cristo lá no Éden, o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, para esmagar o mal e destruir a mentira. De que lado você está? De que lado você vai ficar? Se você quer ficar do lado de Dimas, do lado dos salvos, daqueles que aceitam Jesus Cristo e decide de todo o coração obedecer a sua palavra, ore comigo agora. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque o juízo não é para a nossa condenação. Obrigado porque no juízo o Senhor está vindicando o direito de salvar aqueles que amam a verdade. O Senhor está vindicando no juízo o direito de escolher filhos verdadeiros e de levar para a tua casa, para morar na tua presença, os que aceitaram a graça, a misericórdia e a salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Ajude-nos a ficar do lado certo. Ajude-nos a escolher o lado da verdade. Nós adoramos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.